Olá, chegamos para uma hora de informação ao sábado, 20 de maio. Veja connosco os destaques de hoje. Morreu em Luanda aos 61 anos, vítima de doença, o jornalista António Moachilela. Há escassez de sangue no Hospital Materno-Infantil de Cabinda para acudir mulheres em trabalho de parto. Feira da Saúde em Luanda, malária e doenças diarreicas agudas lideram a lista de diagnósticos. Curso do Rio Kwanza já foi desviado para a futura barragem de Caculo-Cabaça. O presidente João Lourenço testemunhou o ato no Kwanza Norte. Banco Nacional de Angola vai lançar carteira de títulos em moeda estrangeira através do Tesouro Nacional, no valor de 350 milhões de dólares. Olá, boa noite. Começamos com uma triste notícia. Morreu hoje, aos 61 anos de idade, o jornalista António Moachilela. A morte do jornalista deixa consternada a classe e a sociedade em geral. Calou-se hoje uma voz sonante do jornalismo angolano. Trata-se de António Moachilela. Moachi, como era carinhosamente tratado, morreu vítima de doença no Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. António Moachilela foi trabalhador da Rádio Nacional de Angola há mais de 40 anos. António Moachilela, como digo, representou e foi, de facto, exatamente um jornalista que ajudou a fazer a transição de geração, porque Moachilela, como sabem, muitos de nós tinha seu 40 e tal anos de jornalismo, quase praticamente. O governador da província de Luanda, Manuel Homem, escreveu na sua conta oficial da rede social Facebook que a forma de ser e de estar do jornalista vai com certeza deixar saudades a todos os ouvintes e amigos. Já o administrador municipal do Kazenga, Tomás Bica, numa nota escreveu: "Nesta hora de dor e luto, em meu nome e dos meus colaboradores, endereço à família enlutada, à classe de jornalistas e aos profissionais da Rádio Nacional de Angola, de modo particular, os mais profundos sentimentos de pesar, na esperança que um abraço do tamanho do mundo conforte todos os corações desolados." No Ambo, os seus contemporâneos falam desse ser que deixa um legado inabalável por servir com distinção, zelo e dedicação. É com tristeza, é com lamentação que a gente perde um homem. Um homem com um cariz, um homem carismático, um homem simples, um amigo, companheiro. Sempre disposto a ensinar as novas gerações. Nunca vi o Moachilela nervoso, chateado, sempre alegre, com seu sorriso. A ministra da Juventude e Desporto e um comentarista desportivo falam do Moachi enquanto desportista. Nem dá para descrever, porque é uma tristeza, não só, e nesse momento, não só a família, mas como o desporto em geral, perdeu uma voz. Foi notório o trabalho que fez na quinta janela, quando aparecia sempre, porque era porta-voz, aparecia sempre a dar a cara. Uma pessoa que nos momentos de dificuldade, ele tinha sempre algo a dizer para que nós, como é que eu vou explicar? Não é fácil falar dessa pessoa, porque é uma pessoa com quem eu convivi muito. Com certeza o jornalismo angolano ficou mais pobre, perdeu um dos mais ilustres filhos da Rádio Nacional de Angola. Ele morreu, como já disse, aos 61 anos de idade. A voz que marcou... É difícil para quem conviveu com ele, mas a voz do abraço do tamanho do mundo e da pátria que saúda os seus filhos
Emprestou seu saber à comunicação social por mais de 40 anos. António Mochilela, em nome da equipa, o abraço habitual é aquele. É do tamanho do mundo. A todos, continuação de boa sexta-feira. A rádio continua a ser nossa, pública e boa. Estamos juntos. Partiu para não mais voltar. Calou-se para sempre a voz do abraço do tamanho do mundo. António Mochilela, um dos jornalistas sênior da Rádio Nacional de Angola, morreu na manhã de hoje no Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, vítima de doença aos 61 anos de idade. Moachi, como era carinhosamente chamado pelos seus colegas, começou a sua carreira profissional no jornalismo na emissora provincial do Bié, passou pela redação desportiva da Rádio Nacional de Angola, foi editor do Serviço de Notícias e chegou a dar voz aos principais serviços noticiosos da emissora pública. António Mochilela foi um amigo, um camarada, foi um companheiro de todas as horas, e que a Rádio Nacional de Angola está a acompanhar e endereça a família enlutada, a toda a classe de jornalistas, a toda a comunicação social, os mais sentimentos de pesar. Neste momento difícil, só restam as lembranças boas de António Mochilela, que o deixarão vivo no coração dos seus. É como ele dizia, um abraço do tamanho do mundo. Nesta altura, é uma dor do tamanho do mundo. Mochilela amava o país e a rádio. É só termos noção, por exemplo, o trecho que ele conseguiu tirar do nosso hino nacional, o Angola Avante, para abrir os jornais às 20 horas. Ó Pátria, os teus filhos nós saudamos. Eu me lembro o Mochilela dançar o Xianda numa tarde de domingo. Na sua brincadeira passava a mensagem, passava um legado. E era um professor, era um irmão, era um profissional de mãos cheias. O Mochilela sabia rir, sorrir em tempos de tristeza, conseguia humanizar todos os discursos, todas as narrativas, digamos, fora do ambiente jornalístico. Era uma pessoa que respirava e transpirava saúde. Portanto, ninguém acredita. Claro, como disse, a morte não espera, não avisa, e devemos estar preparados, digamos, para aceitar, digamos, essas partidas inesperadas. A morte é uma pétala que solta da flor e deixa uma eterna saudade no coração. Aqueles que partem, mas nunca abandonam o nosso coração, deixam conosco uma saudade sem dimensão. Ficam os ensinamentos. O Hospital Materno-Infantil de Cabinda está com problemas na aquisição de sangue para atender às mulheres em trabalho de parto. Foi lançado o apelo para que a sociedade civil e as instituições adiram à campanha de doação de sangue. A falta de sangue no Hospital Materno-Infantil de Cabinda tem vindo a provocar casos de morte de algumas mulheres em serviço de parto. A direção do hospital tem estado a sensibilizar a sociedade e algumas instituições no sentido de participarem de campanha de doação de sangue para acudir àquela unidade sanitária. A Igreja Universal do Reino de Deus foi a primeira instituição que mostrou-se sensível ao apelo. Mobilizou cerca de 500 fiéis a fim de participarem desta causa solidária. Os fiéis prometem abraçar todas as iniciativas que visam ajudar o próximo. Me sinto bem, muito bem mesmo, porque é um gesto de amor, é um gesto de carinho, que na verdade se tem alguém a sofrer, nós somos da palavra. E a palavra também nos ensina a doar sangue para alguma pessoa carente, necessitada, é o amor ao próximo. E sendo o amor ao próximo, esse é o nosso dilema, amar o próximo. E é essa situação que nós nos encontramos aqui nesse momento com alegria
e confraternizar aqueles que estão necessitados. O líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Cabinda garantiu que os seus fiéis estão prontos a participarem das ações solidárias. Mobilizamos aqui mais de 500 fiéis para essa campanha de doação de sangue, porque atendemos o apelo dos doutores aqui desta unidade hospitalar sobre a necessidade que existe neste lugar de sangue. Assim que a Igreja Universal do Reino de Deus, através do seu braço social, o grupo Unisocial, está aqui neste lugar então para fazer essa doação de sangue, porque sabemos que sangue é vida e só uma bolsa de sangue pode ajudar a salvar até 4 pessoas. Então nós trouxemos essas pessoas aqui, nós os pastores estamos aqui prontos para doar também o nosso sangue e assim ajudarmos a salvar vidas. A administradora do Hospital Materno-Infantil disse que a falta de sangue tem estado a provocar a morte de várias mulheres que entram em serviço de parto. Por isso, a responsável pede à sociedade a participar das campanhas de doação de sangue com vista a reforçar o estoque naquela unidade. Agradecemos imenso a coragem que tiveram de responder o grito do hospital e apareceram mesmo em massa, e agradecemos muito porque esse líquido que vai ser dado para o hospital vai ajudar muita gente. Mais de 35 pessoas morreram nas estradas do Ambo nos primeiros 3 meses do ano. O número é resultado de mais de 100 acidentes que acontecem por falta de iluminação pública. Só no primeiro trimestre, mais de 200 sinistros foram registrados no Ambo, onde mais de 30 pessoas perderam a vida. Nós estamos a falar de um universo de 289 acidentes que ocorreram no primeiro trimestre. E esses acidentes, se olharmos para aquilo que é a tipologia mais violenta, que são os atropelamentos, que terão provocado 101 acidentes e desses acidentes terem provocados mais de 35 mortos. A falta de iluminação pública, depois do rio Lufafena até a centralidade e cidade da Kaala, é apontada como uma das razões dos sinistros que ocorrem às noites. Estava a vir da Alemanha e o Aleluia estava a 2 control. Depois, o Aleluia, nós éramos para entrar, depois entramos mal. O Aleluia nos pangou, depois foi direito e fugiu. A pessoa que dirigiu, ele entrou algum bicho na vista. Aquilo ali entrar, ele ficou distraído, saímos na estrada. Eu também fui uma dessas pessoas e tive ferimento no pé, meus olhos estavam inflamados, mas graças a Deus estamos aqui, estamos bem. Curiosamente, a Kaala conta com a barragem do Govo. Esta barragem chega a fornecer energia à vizinha província do Bié, mas curiosamente, neste troço, que pode ser transitado num percurso de 15 a 20 minutos do Ambo a Kaala e vice-versa, não há iluminação. Estamos aqui a falar que as nossas estradas nacionais produziram um volume em volta de 164 acidentes. Nesses locais pereceram ou morreram mais de 35 pessoas e cerca de 89 indivíduos conheceram ferimentos graves. As autoridades prometem solução nos próximos tempos e recomendam alguma prudência por parte dos utentes da via Uambo-Kaala. O governo tem estado a refletir e a estudar essa matéria, de modo que nos próximos anos, eventualmente a partir de 2024, conseguirmos ter na nossa matriz de investimentos inscrita a esse projeto, de modo a que se consiga não só reparar a própria estrada, de modo a deixar o tráfego confortável para os utilizadores, colocar a sinalização e também essa componente da iluminação pública. Luanda foi mais uma vez palco de consultas de rastreio gratuitas. Malária e doenças diarreicas agudas lideram a lista de diagnósticos feitos hoje na Feira de Saúde do Kazenga, promovida pelo MPLA.
Mais de 615 pessoas foram atendidas durante 2 dias na Feira de Saúde, que teve o seu início nesta sexta-feira, no bairro Ngangula, distrito urbano do Quimaqueza, município do Kazenga. Esta campanha sobre educação para a saúde nas comunidades é uma iniciativa do Birro Político do MPLA. 58 profissionais da saúde, entre médicos e enfermeiros, estão a prestar serviço de pediatria, planeamento familiar, vacinação, saúde mental, nutrição e entrega de medicamentos de forma gratuita. O procedimento foi simples, não tão demoroso assim. Eu acho que deu para fazer a consulta. Tudo grátis, as pessoas foram amáveis, atenderam muito bem as pessoas. Vim aqui na consulta com a minha neném, sabe, receber essa feira para vir fazer a consulta com a minha neném, para unir alguns medicamentos. Está com muita diarreia e febre. O diretor municipal da saúde no Kazenga disse que foram diagnosticados casos de malária, diarreia e má nutrição. O fito principal dessa atividade é levar a assistência às comunidades em zonas em que a cobertura sanitária é deficiente. E de facto a população é carenciada, por isso aflua em massa. O administrador do distrito do Quimaqueza considera ser uma iniciativa positiva porque leva a saúde mais próxima da comunidade, uma vez que os munícipes percorriam quilómetros à procura dos serviços de saúde. Que essa feira seja a primeira das várias. E somos mesmo de opinião que se realizarmos uma feira, não aqui, mas também em vários pontos do distrito ou do município, mensal, já vai minimizar muito o estado de saúde da população e vai melhorar a qualidade de vida de muita população. O Caminho de Ferro de Benguela ganhou novas locomotivas. Os novos vagões têm maior capacidade e melhor acomodação. Maior rapidez, segurança e aumento da capacidade de transportação são algumas das valências do serviço ferroviário suburbano das DMUs nos Caminhos de Ferro de Benguela. O ato de apresentação das locomotivas foi testemunhado por várias individualidades da província e não só, sob direção do vice-governador Adelson Gonçalves e do secretário de Estado para os Transportes Terrestres, Jorge Bong Kalundo, em representação do ministro Ricardo de Abreu. O lançamento das modernas locomotivas de alta velocidade com maior e melhor capacidade de lotação de passageiros que serão destinadas ao tráfego do perímetro, o litoral das duas grandes cidades de Benguela e, como não podia de ser, o município intermédio da Catumelo. Com este feito, vamos minimizar as dificuldades de mobilização urbana e dinamizar cada vez mais a nossa economia circulante e assim encorajar também de forma significativa os custos associados ao movimento de carga e descarga de passageiro ao longo dos municípios ora citados, bem como a fluidez nas trocas comerciais entre os municípios e os munícipes. Beneficiaremos todos e, por essa razão, sentimos-nos lisonjeados por acolher na nossa cidade a concretização desse magnífico projeto. A nova frota de comboios suburbanos é um projeto entre o governo angolano e a CASOP, fornecedora do transporte ferroviário. No ato de apresentação da locomotiva, que teve lugar na estação do CFB na cidade de Benguela, o representante da CASOP fez a descrição das novas máquinas. São unidades a diesel que têm a capacidade de mobilizar quase 700 passageiros no total, sendo 190 sentados, 506 de pé. Tanto nas intervenções das figuras presentes como dos convidados, fica o apelo quanto à preservação dos novos meios ferroviários contra o vandalismo aos bens públicos. Há gente que atravessa, há gente que faz a vida em cima da linha, há gente que tira pedras para o comboio, quer dizer, há muita indisciplina. É preciso pôr ordem. Vai ser necessário um trabalho de consciencialização. Sim, é de toda a sociedade, a começar pelas autoridades, que devem manter a ordem. Tem que pôr ordem nisso, porque sem ordem, sem disciplina, não se faz nada. Nenhum país foi feito
na tua organização? Este trabalho começa por nós, termina em vocês, que são aqueles que são o elo que nós temos, porque vocês não só informam, mas como também formam, por intermédio da vossa intervenção, da vossa informação. E é bom que os nossos munícipes tenham consciência do valor desta locomotiva, mas principalmente da preservação dela. Agora, espera-se dos munícipes e passageiros a preservação da locomotiva já em circulação com a capacidade de 700 passageiros. Bem-vindos à segunda parte. Os prazos para a construção e entrada em funcionamento do aproveitamento hidroelétrico de Caculo-Cabaça deverão ser cumpridos se os financiadores honrarem com o acordo. A garantia foi dada pelo Presidente da República, João Lourenço, durante a cerimónia que marcou o desvio provisório do Rio Kwanza. O Presidente da República, João Lourenço, chegou este sábado à província do Kwanza Norte, onde se vai inteirar do evoluir das obras de construção do aproveitamento hidroelétrico de Caculo-Cabaça. Trata-se de uma das fases de construção do aproveitamento hidroelétrico e que consiste no desvio do rio Kwanza, uma ação que vai permitir o arranque da construção do paredão da barragem e da casa de força, onde serão colocadas 4 turbinas de 530 megawatts de cada uma, num total de 2.172. O aproveitamento hidroelétrico de Caculo-Cabaça deverá começar a gerar energia comercial em outubro de 2026, período em que está prevista a entrada em operação da primeira das 4 turbinas da central. João Lourenço acionou o botão que marca o início do desvio do rio Kwanza para dar sequência às obras. A obra do desvio provisório do rio conta com 2 túneis, podendo escoar 3.400 metros cúbicos de água ao máximo. No mercado dos Kwanzas, vendedores reclamam da constante mudança na posição das bancadas. Eles também dizem desconhecer o destino do dinheiro que é cobrado de taxas. O lixo é outro problema. Estamos no mercado municipal Ngola Quiluange, vulgo Kwanzas, movimentado como qualquer outro. E em conversa com alguns vendedores, ficamos a saber do seu dia a dia e das muitas preocupações relacionadas com o mercado e principalmente com o pagamento da ficha diária. Eu tenho 4 meses, pago 600 kwanza diariamente. Cada bancada são 150 kwanzas, que 4 bancadas diariamente são 450. E temos a ficha também da limpeza, que cada ficha são 150-50, que corresponde a 600 kwanza, que eu pago diariamente. Caencho significa que são, posso dizer, quer dizer, já temos a segurança, mas são homens que controlam a praça acerca da bandidagem. Há momentos que nós temos nos complicado com eles, como, por quê? O porquê também não sei. Só sabemos que nós pegamos 50 kwanza, pagamos. Procuramos saber do secretário da administração do mercado como é alocado os valores que são recolhidos diariamente e ouvimos o seguinte. Sobre finanças, já disse que nós temos, já disse sobre isso. Os caenses são nossos seguranças aqui internos. Os raboteiros e lotadores não fugiram da nossa lente. Um lotador, de forma especial, falou do seu trabalho no mercado municipal. Nós somos isoladores, aqui tem uma mistura, tem isoladores, tem lotadores. Não podíamos sair do mercado sem passar pela área mais temida, o Bloco 3, onde acontece a venda de medicamentos tradicionais e a coordenadora fala destes medicamentos e os mais procurados. Os temos medicamento mais procurado da infecção, porque a esse momento as mulheres estão tendo muita infecção, não só mulheres, homens também, e de hemorroide. Também homens estão a conduzir muito trabalho e eles não é só homens que estão só ter uma mulher, boa de mulher, então estão a ter problema sempre de hemorroide. A limpeza, todos os dias, é bem-vinda. A segurança também, não podemos reclamar nada, porque ele passa de toda hora, porque nós pagamos. O mercado dos Kwanzas faz fronteira com o bairro Petrangol e também o Ojaenda, e é um dos mais mediáticos de Luanda. Entretanto, ele conta com uma estrutura como outro qualquer, conta com posto de seguramento policial e com a ajuda dos fiscais que trabalham no local. A administração dos Kwanzas falou que o saneamento básico está assegurado, mas a realidade é bem diferente. Graças a Deus, nesse momento estamos numa fase boa.
Nosso saneamento básico está muito bom, nós temos uma equipa responsável por isso. Também temos auxílio das empresas privadas e a empresa pública de saneamento que nos ajudam com isso. Agora, sobre energia, nós temos o contrato com a nossa empresa de energia e estamos tudo bem até agora. Já faltou um pouquinho, mas agora estamos tudo bem. Há mais de 5 ou 6 anos que não temos problemas de energia, graças a Deus. O Mercado Municipal Angola Quiluange, ou simplesmente Mercado dos Kwanzas, acolhe cerca de 3.000 vendedores. Mais uma semana cumprida e os populares seguem com aperto nos bolsos. É que os preços dos produtos alimentares voltaram a aumentar no Ambo. No Ambo, as donas de casa dizem que está cada vez mais difícil fazer contas para as compras. Falar dos ovos é um bocadinho complicado, porque os ovos todos os meses sobem. Há mês que você consegue comprar a 1.200, a 1.300, por exemplo, eu comprei o mês passado, acho que é 1.300 e tal, mas estou a ver agora que já está a 2.800. O arroz já estava a 7, 8 mil, agora já está a 10. Então isso é muito preocupante porque os salários não compensam. Quem compra os diferentes produtos que compõem a cesta básica para a revenda está também agastada com esta situação da subida dos preços no mercado. Só para se ter uma ideia, na semana passada, o saco de arroz de 25 quilos estava a ser adquirido no valor de 7.500 kwanzas e nesta semana estão a comprar a 10.000 kwanzas. O feijão é que o preço alterou um pouquinho. Antigamente estávamos a comprar 500 e nós estávamos a vender a 600. Agora já estamos a comprar 600 e estamos a vender a 700. E o trigo é que ainda continua o preço, está sempre a 800. Algumas coisas também, o preço mantém-se. O preço do óleo. O óleo, de lá para cá, há 2 dias atrás, sofreu uma grande alteração. A caixa estava a 12.000 kwanzas, hoje está a 12.500. Isto, a caixa... Agora, a meia caixa estava a 6.000, hoje já está a 6.500, 7.500. Os únicos produtos que não registraram alterações dos preços, em comparação com a semana passada, são o trigo, o café e a carne. A carne de bife é 2.800, peito é 2.500, é 1 quilo. O preço mantém-se. Nós compramos, vendemos o mesmo preço. Batata rena, quilo é 500 kwanza, meio quilo é 250. Batata doce também, o quilo é 500 kwanza, meio quilo é 250. Em comparação com a semana passada, os preços como é que estão? Não, está igual. Não alterou. Então, a semana passada tínhamos batata grande e toda boa, em quantidade. Mas essa semana foi um pouco a carência, pois a batata é um pouco pequena, mas é boa. E em Benguela, a população está preocupada com a subida dos preços dos principais produtos da cesta básica. O arroz, a massa alimentar, o óleo são os produtos mais procurados e consumidos pelas famílias em Benguela e não só, a par dos frescos. E são estes produtos que estão a subir cada vez mais, de acordo com os nossos entrevistados. Estão mal, estão cada vez a subir. As pessoas compravam um saco de arroz, uma caixa de massa, caixa de óleo, já não conseguem, fazem tudo sócia. Está mal mesmo o preço. O saco de açúcar estamos a comprar 23.500, já não tem mais saída. O óleo está muito caro mesmo. Tudo, até o milho está 125, tudo mesmo está a subir. O poder de compra dos salários continua a ser um problema e ao mesmo tempo uma preocupação dos cidadãos. A verdade é que os salários tornam-se cada vez mais ínfimos perante o preço da comida. É lastimável, tendo em conta que a maior parte da população angolana é pobre e pelo preço que hoje encontramos não condiz e nem combina com o salário normal que cada angolano tem conseguido diariamente. Tanto nas lojas, nos armazéns grossistas e com reflexo nos mercados informais, os preços da comida sobem a cada dia que passa. Daí o recado a quem de direito. Nós queremos que o governo veja isso na descida dos preços. E eu acho que a única alternativa é mesmo apostar na agricultura. Gostaria que o governo apostasse mais na agricultura
e também talvez facilitasse talvez nos impostos, porque hoje os investidores queixam-se do imposto estar muito alto. Então gostaria que o governo fizesse qualquer coisa, tanto nos impostos e como o principal, que é apostar na agricultura. O Banco Nacional de Angola vai colocar à disposição dos operadores económicos 350 milhões de dólares, através da carteira de títulos em moeda estrangeira, que o banco vai lançar em breve. O Banco Nacional de Angola vai colocar no mercado obrigações do Tesouro no valor de 350 milhões de dólares para minimizar os riscos cambiais e aligeirar a pressão sobre a moeda nacional. O BNA decidiu manter inalteradas todas as taxas de juro, face à alteração registada em algumas variáveis macroeconômicas que podem influenciar a estabilidade de preços na economia angolana, recomendando um período de observação e acomodação das decisões tomadas anteriormente pelo Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola. O governador do Banco Nacional de Angola justificou que em causa está a redução do saldo da balança comercial, com reflexo na oferta de recursos cambiais aos operadores econômicos, o que estará a pressionar a moeda nacional, o Kwanza. Isso deverá terminar numa menor oferta de bens importados. Por outro lado, as reservas internacionais mantiveram-se estáveis e situaram-se no final do mês de abril em 14,45 mil milhões de dólares, o que se traduz num grau de cobertura de 6 meses de importações de bens e serviços. O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola esteve reunido durante 2 dias no Quito, província do Bié. O próximo encontro deste órgão do Banco Nacional de Angola será aqui em Luanda, nos dias 17 e 18 de julho. É mais que sabido que fumar prejudica a saúde. Hoje assistimos ao consumo exagerado do tabaco e faz moda entre os jovens e adolescentes a xixa. O consumo crescente de xixas entre jovens e adolescentes em festas e casas noturnas preocupa as autoridades e os comerciantes destes produtos são chamados à responsabilidade pela Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar. Acredito que possivelmente a ANIESA venha estender as suas leis e normas em detrimento daquilo que as políticas do Estado e o Ministério do Comércio, o Ministério da Saúde alegarem e que pesar mais para a realidade vai acontecer. A ANIESA tinha que inspecionar, não podia proibir a entrada de material. Tinha que proibir, ele tinha que inspecionar, assim, nós fornecedores, vender em crianças, como diz, as crianças estão a fazer uso. Se um fornecedor tivesse a vender uma criança, aí tinha todo o direito de me punir, passar uma multa, uma notificação. Aí sim, agora, eles não querem ter trabalho de fiscalizar. Então acho que isso é o que não está certo. O músico e empreendedor Nice Zulu entende que a ANIESA está a fazer o seu trabalho, mas diz que a proibição desta atividade pode incentivar o contrabando. Logo, os comerciantes do mercado precisam, pura e simplesmente, de estar atentos, de consultar a ANIESA, de ver dentro da ANIESA quais as leis e normas para regularização e, se possível, criarmos um grupo de comerciantes de determinado artigo e podermos fazer as questões necessárias à ANIESA para saber o que é que realmente é necessário, se a restrição é total, se não é total. Porque também é de saber que com as restrições que vão acontecer, o contrabando tende a crescer. A curto prazo, fumar xixa pode aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Isso pode aumentar o risco de ataque cardíaco e derrame. Mas os consumidores dizem que têm tudo sob controle. Não sou um consumidor ativo porque não fumo ou não faço uso de forma regular. Fumo uma ou outra vez, quando apetecer-me, quando dá vontade. Graças a Deus tenho o controle sobre isso. De medida sim, estou consciente sobre os riscos que isso acarreta. Todo produto tem os seus pontos fortes e fracos. O tabaco faz mal, a xixa faz mal, até a alimentação faz mal. Quando mal utilizado, então eu tenho uma utilização da xixa regular, mas controlada. Não faço a toda hora e acompanho com outras coisas, como líquidos que eu tenho que consumir bastante enquanto utilizo a xixa, então
estou bem com isso. Os operadores econômicos e fabricantes de cigarros de sabores e xixas que ainda não aderiram ao processo de regularização das suas atividades na ANIESA devem fazê-lo num prazo de 180 dias. A prorrogação em causa deve-se ao elevado número de solicitações para inutilização, esclarecimentos, moratórias e outras preocupações remetidas pelos operadores econômicos que produzem, importam e comercializam os referidos produtos e a facilitação da melhoria do ambiente de negócios no país. Para todo o consumo, responsabilidade e moderação. Cerca de 15 mil pessoas fugiram do Sudão em direção à Etiópia desde 15 de abril. É um dos assuntos que a Janete Meio-Dia traz no destaque do resumo da atualidade internacional. A Janete já está aqui connosco. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Este é um assunto que vamos desenvolver mais lá para a frente, mas agora, assim que nos acompanha, igualmente boa noite. Vamos começar com os presidentes de França, Emmanuel Macron, e o do Brasil, Lula da Silva, que analisaram hoje formas de mobilizar mais dinheiro para combater a pobreza e para ajudar os países menos desenvolvidos a adaptarem-se às alterações climáticas. Os dois chefes de Estado que se encontraram em Hiroshima, no Japão, analisaram também mecanismos para reformar as instituições financeiras multilaterais e a segurança alimentar, questões que constituem algumas das prioridades do novo Pacto Financeiro Mundial. Veja a seguir outras notas internacionais. Mais de 4 mil prisioneiros do Zimbábue foram libertos da prisão no quadro do perdão presidencial concedido. Segundo as autoridades, a libertação dos prisioneiros ajudará a aliviar o congestionamento em algumas prisões superlotadas do país. Os estabelecimentos prisionais do Zimbábue têm capacidade para 17 mil pessoas, mas abrigam mais de 20 mil. Cerca de 15 mil pessoas de 60 países diferentes cruzaram o posto fronteiriço de Metema, localidade que liga o Sudão à Etiópia, desde que iniciaram os conflitos militares entre o exército sudanês e as forças de apoio rápido. As autoridades e as agências humanitárias estão a tentar obter comida e água suficientes para os refugiados, bem como tratamento médico. Dados divulgados pela Organização Internacional para as Migrações indicam que pelo menos 843.130 pessoas no Sudão foram deslocadas, com quase 259 mil delas a fugirem para os países vizinhos. O Papa Francisco alertou hoje para os perigos da utilização de armas nucleares através de uma carta enviada ao bispo de Hiroshima, à margem da cimeira do G7, realizada naquela cidade japonesa, destruída em 1945 por uma bomba atômica enviada pelos Estados Unidos da América. O líder da Igreja Católica falou que a cidade de Hiroshima, como símbolo de memória, mostra que as armas nucleares não são adequadas para responder de forma eficaz às atuais ameaças de paz e para garantir a segurança do mundo. Francisco considera que não se deve subestimar os efeitos do persistente clima de medo e suspeição gerado pela posse de armas nucleares. E na reunião do G7, os líderes dos 7 países mais industrializados do mundo aproveitaram o dia para fazer um apelo à China para pressionar a Rússia para terminar a guerra na Ucrânia. Através de um comunicado, os líderes do G7 informaram que a pressão deve ser para que a Rússia retire as suas tropas da Ucrânia e cesse as hostilidades de forma imediata, total e condicional. Os líderes do G7, que reiteraram seu apoio à Ucrânia, concordaram em endurecer as sanções contra a Rússia. Está contada a atualidade internacional. Boa noite, Kina Santos. Boa continuação. Obrigada, Janete. Bom fim de semana para ti e obrigada pelas informações. A cidade de Lobito corre o risco de perder uma das suas principais atrações turísticas. Conhecida como a cidade dos flamingos cor-de-rosa, o Lobito vê estes belos inquilinos a desaparecer dos mangais. Veja na reportagem da Vinícia Mateus. Os flamingos são aves raras que vivem em bandos nos mangais. Devido à constante degradação do seu habitat natural, os ambientalistas alertam para o risco de desaparecimento desses animais da cidade do Lobito, província de Benguela. Lobito também é conhecido como a cidade dos flamingos, razão pela qual o atual cenário entristece os populares. Antigamente, os flamingos eram bastante. Eram tantos flamingos aqui. Isso que você veja, eram tantos flamingos. Agora, esse tempo que nós estamos,
os flamingos estão a desaparecer. Isso também não é por outra coisa, devido à pesca. Há pessoas que vão fazer pesca para poder terem peixe, mas não. Aproveitam a noite e apanham os flamingos. Isso é muito complicado. Então a tendência deles mesmo é fugirem. Flamingo, há momentos que eles vão e voltam. Nem porque o flamingo está a fugir porque não tem comida, não. Há momentos que eles vão e voltam. O flamingo tem momento deles mesmo próprio, que eles vêm mesmo. Porque eu estou aqui, eu venho a conhecer o flamingo com os meus 10 anos. Hoje tenho meus 38 anos, mas sempre os flamingos estão aqui. Mas que na verdade o que eu tenho a dizer, o flamingo não consome peixe. Ele consome as ervas que estão ali, tem umas ervas ali verdes, é que eles consomem. Por isso, como ele não aparece, o flamingo ele bate no chão. Só peço ao Estado que nos ajuda mais na segurança. Em 2013, cerca de 3.000 flamingos cor-de-rosa encontravam-se nos mangás, seu habitat natural no Lubito. Mas atualmente, a população de flamingos encontra-se bastante reduzida. Caso esses animais não sejam protegidos, podem chegar à extinção. Para se evitar o desaparecimento da espécie, existem algumas medidas que devem ser tomadas. A educação ambiental. É importante se implementar a Estratégia Nacional de Educação Ambiental para que todo mundo saiba da importância dos flamingos, não só para o Lubito, mas para a Angola. Existem 5 tipos de flamingos. Eles habitam em zonas úmidas de águas rasas. A sua plumagem possui tons rosas, bem característico do grupo por causa da sua alimentação. A importância dos flamingos para a província de Benguela é simples. Os flamingos são a identidade da cidade portuária do Lubito. Estamos de volta e na terceira e última parte do jornal trazemos o resumo da atualidade no Girassol Jornal numa semana de mais demolições, de mortes misteriosas. Acompanhe. Tal como programado, o Presidente da República chegou a Malange quando eram 10 horas. Minutos depois da aterragem da aeronave, o chefe de Estado foi recebido com honras militares no aeroporto de Malange, pelo governador provincial e por uma delegação de ministros. Do aeroporto de Malange, João Lourenço foi ao Palácio do Governo, onde, a porta fechada, manteve um breve encontro com o governador local. Na sequência, o chefe de Estado foi à localidade do Quissole, onde inaugurou um sistema de abastecimento de água que tem a capacidade para atender mais de 150 mil pessoas e vai melhorar a oferta de água na cidade de Malange. Acho muito alegre nosso setor ganhar uma captação dessa tão maior da província. Nós, para termos água potável noutra hora, foi foi muito difícil. Não digo foi difícil. Graças a Deus, neste momento, temos uma captação maior que vai abastecer o município de Malange. O processo de licenciamento e cadastramento de táxis, mototáxis e embarcações de pesca artesanal foi prorrogado para mais 15 dias. Muitos esperaram até o último dia para licenciar as suas viaturas e a prorrogação do prazo veio como uma lufada de ar fresco. Às 10h50 desta terça-feira, aterrava no aeroporto de Mbanza, Congo, a aeronave que trazia a vice-presidente da República, Esperança da Costa. A figura, que era bastante aguardada pela população, foi recebida pelos zairenses com muita alegria e emoção. À chegada ao lombo, o cerimonial sagrado da tradição Congo, com rituais que incluem a toma de uma bebida e um pequeno alimento como simbolismo da cultura local, abre a jornada de visitação da entidade. O nosso Mpu está aqui, vies com força e regressa com muito mais força. Só neste espaço existem 2 salas de aula, a da primeira e a da iniciação do outro lado. As aulas acontecem em simultâneo e a grande dificuldade está na concentração das crianças enquanto decorre a aula. Atrás de mim está esta chapa que separa outras 2 salas, a da segunda e da terceira classe. Para os alunos da primeira classe, a aula de hoje foi sobre a formação das primeiras palavras e o Afonso não perdeu a oportunidade de mostrar o que aprendeu na sala de aula. Aprendi
formar a palavra rato, cama, lava. Alguns cidadãos foram mortos com cortes no pescoço, sem levarem os seus pertences, nos últimos anos no distrito urbano da Camama. Ainda nessa semana, aconteceram mais 2 casos no Chimbicato e Camama 1, segundo os moradores. Eu quero que eles sejam pegos, mas eu quero que eles sejam pegos por nós próprios, não pela polícia. Porque eles fizeram no meu filho não se faz, meu filho não é gatuno. E eu espero que eles não façam mais a nenhuma criança. Porque a dor que eu estou a sentir, fizerem mais numa criança, então outra mãe também vai ter a minha dor. Quero justiça, sim. Ela veio a minha bata para mais levar ele na escola. É o momento que eu lembro do meu filho hoje. Mamãe, ela veio a minha bata, porque a mãe de manhã foi na escola. É o momento, é o problema que o João me falou nesse dia, quando ele ia sair para ir buscar a sobrinha. O norte-americano Mark Zuckerberg, empresário da internet, é a personalidade da semana. Veja a matéria do Bravo da Silva. Mark Elliott Zuckerberg nasceu em White Plains, Nova York, Estados Unidos da América, a 14 de maio de 1984. Mark Zuckerberg, que completou 40 anos de idade nesta semana, é um magnata dos negócios, empresário da internet e filantropo norte-americano. Zuckerberg é conhecido por ser o cofundador do site de mídia social Facebook e a sua empresa-mãe, Meta Platforms, que é dona do Facebook, do WhatsApp e também do Instagram. Digo que Zuckerberg é também presidente executivo, CEO e acionista controlador da Meta. Zuckerberg frequentou a Universidade de Harvard, onde lançou o Facebook em fevereiro de 2004 com 4 colegas. Em 2007, aos 23 anos, Mark tornou-se o bilionário mais jovem do mundo. Zuckerberg foi listado como uma das pessoas mais influentes do mundo em 4 ocasiões, 2008, 2011, 2016 e 2019. Mark Zuckerberg foi nomeado à personalidade do ano pela revista Time em 2010, no mesmo ano que o Facebook atingiu mais de meio bilhão de usuários. Em dezembro de 2016, Mark foi colocado no 10º lugar na lista da Forbes entre as pessoas mais poderosas do mundo. Na lista Forbes 400 dos norte-americanos mais ricos em 2022, Mark Zuckerberg ficou em 11º lugar, com uma riqueza avaliada em 57 bilhões e 7 milhões de dólares. Neste mês de maio de 2023, o património líquido de Zuckerberg foi estimado em 85 bilhões de dólares, de acordo com a Forbes Real Time Billionaires, tornando-o a 14ª pessoa mais rica do mundo. Um filme que retrata o início da carreira de Zuckerberg, problemas legais e sucesso inicial com o site The Social Network, foi lançado em 2010 e ganhou vários Oscars da Academia de Hollywood. Os grandes momentos da vida devem ser guardados e as pessoas marcantes nunca morrem. Que seja eterno. António Machilela, o Casquinha. Girassol Jornal regressa na segunda-feira, à mesma hora. Boa noite, bom fim de semana. Jornal de Sábado. O pormenor da notícia na Rádio Nacional de Angola. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Aqui estamos, o compromisso habitual ao sábado, para comunicar consigo durante 1 hora na Rádio Pública Angolana com os seguintes motivos em destaque. Zumbi dia papawe
obrigado, estou satisfeito. E o abraço é de quem? Do tamanho do mundo. Enda papa Mwenyo ewa yengo